Graça e paz. Semana passada nós gravamos um vídeo, começamos, a falar a respeito da tentação, e hoje a gente vai falar a respeito da segunda e da terceira tentação de Jesus. Nós falamos sobre a primeira tentação, a tentação do homem lá no Éden, como o homem falhou, como o homem falhou ali, e a semelhança com a tentação de Jesus, porque Eva foi tentada no comer, e também no seu ego, de querer ser Deus. Jesus, ele é tentado também ali quando ele tem fome, por um apetite, mas ele é tentado, mas só que ao contrário, ele sabia que ele era Deus. Mas Satanás o tenta, no seu poder, Você pode, usa o seu poder para satisfazer o seu ego, a sua vontade, a sua fome, matar o seu desejo agora, o seu apetite. E aí lá em Tiago ele fala em 1,14 que nós somos tentados, quando nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E uma vez, nós dando lugar a essa concupiscência, é gerada a morte, ou seja, o pecado. E hoje nós vamos falar a respeito da segunda tentação de Jesus, que está em Mateus. Eu quero ler hoje o texto de Mateus 4, o versículo 5, fala assim: Então o diabo transportou Jesus da cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O que acontece? Jerusalém era a sede religiosa e política da Palestina. Então era a cidade onde era guardado o Messias. E com o passar do tempo, os religiosos eles mudaram totalmente o retrato do Messias profetizado pelos profetas. Porque eles haviam profetizado, Isaías, por exemplo, profetiza lá em Isaías 53, que seria um homem de dores, o mais rejeitado entre os homens, que ninguém lhe daria valor, que olhariam para ele, e não veria nele beleza alguma, formosura alguma. Então lá fala, os profetas falam que Jesus ele ia nascer numa manjedoura e tudo aquilo, da simplicidade, da humildade, de onde Jesus ele viria. E aí agora Satanás ele tenta mudar essa história, ele tenta mudar o propósito, da vinda do Senhor, o propósito, como aconteceria tudo. E ele sugere para Jesus, ele fala assim: lança-te daqui abaixo, ele leva ele lá no pináculo do templo. O templo certamente era o local mais alto ali da cidade, e ele leva ele ali naquele pináculo e fala: lança-te daqui abaixo, e usa a palavra do Senhor de maneira distorcida, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Verdadeiramente isso está escrito lá no Salmo 91. Porém, o Senhor, ele nos livra, ele nos guarda, ele dá ordem a teus anjos em caso de perigo. Não em caso de nós queremos mudar a lei natural, a lei física, Queremos ultrapassar as leis da natureza, Porque se você julgar de um lugar consciente, sem perigo algum, é porque você está querendo, sabendo que você vai se machucar. Agora não, se você estiver em perigo, claro que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos para te guardar. E aqui, o que aconteceria? Se Jesus ele pulasse dali, ele não aconteceria nada com ele, claro, mas ele seria visto agora como, ele seria aclamado ali como rei, como Messias, porque eles aguardavam esse Messias que viesse de forma miraculosa, que fizesse milagres estrondosos para satisfazer o que é a sua vaidade, a vaidade do povo, a vaidade do próprio Messias e a vaidade do povo. Porque o que o povo queria? O povo queria era se ver livre do jugo romano, o que o povo queria era algo material, algo físico. Então, se Jesus surgisse daquela forma, pulando de um pináculo, de um templo, ele seria aclamado como rei. E aí, aonde estaria? Aonde ficaria? Aonde que ficaria a missão sacrificial de Jesus? O que aconteceria ali? Nesse caso, o ego e a glória, ela suplantaria, essa glória carnal ia suplantar
toda aquela missão sacrificial de Jesus, né? Mudaria todo o retrato que os profetas fizeram dele. Então ele seria aclamado rei, viria com aquela glória toda, algo que não era o propósito naquele momento para Jesus. Jesus vai vir sim numa segunda vinda em glória, mas aqui não, ele viria como homem e homem de dores. Então o desejo de Satanás aqui era suplantar mesmo, era mudar, né? Era para que a visão do povo de Jesus Cristo, para que o próprio propósito, né, da palavra, a própria palavra, ela fosse desacreditada, né? Não se cumpriria a palavra. Se Jesus viesse dessa forma, né? Estaria desmentindo tudo aquilo que os profetas deixaram escrito. E a segunda tentação, nós vamos ver aqui, a terceira, né? E aí Jesus vira para ele e fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Todos esses textos aqui, de não transformar pedras em pães, que só de pão viverá o homem, não tentarás o seu Deus, só a ele servirás. Se você pegar em Deuteronômio 6, você vai ver que Israel, ele cai em todas essas tentações aqui. Ele tenta a Deus, parece que é Deuteronômio 6, 5, né? Eles tentam a Deus, ele fala: se Deus é Deus mesmo, né? Por que nós estamos aqui? Por situações de murmuração deles lá. Se Deus está mesmo conosco, né? Eles chegam a duvidar se Deus estava com eles. Então, tudo isso aqui, se você pegar Deuteronômio 6, você vai ver que as respostas de Jesus estão lá. Outra coisa, e a terceira tentação, então, ele vira e fala: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e os anjos chegaram, e os anjos o serviam. Nós vemos que foi uma tentação, né, bem séria mesmo, que até os anjos, né, vieram servir Jesus após esse período. Então agora o que ele faz? Ele transporta Jesus para um alto monte, não fala qual monte é, né? Mas naquele monte ali ele mostra para ele todos os reinos do mundo e fala assim: tudo isso eu vou te dar, se você me adorar. E aí, lá em Salmos 24, 1, fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Salmos 24, 1, fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Como que você vai dar uma coisa que não é sua, né? Satanás, lá em Lucas 4, fala que quando ele oferece a Jesus isso aqui, ele fala: porque a mim me foi dado e dou a quem quero. Ele recebeu o quê? O domínio, né? Deus deu para o Adão, para Eva, ali para o homem, o domínio sobre a terra, o domínio não sobre todos os animais, sobre tudo aquilo que se move, não o domínio sobre o homem. Porque nós, os seres humanos, nós não podemos dominar uns sobre os outros. Porque isso aí é espírito de manipulação. Isso aí é o que o diabo faz. O diabo, ele quer nos dominar, ele quer dominar as áreas da nossa vida, ele quer nos manipular. Mas nem Deus faz isso. Deus não criou robô, né? Deus nos criou seres com livre-arbítrio. Então nós podemos ter escolhas. Nós temos essa liberdade de escolha. E aí, quando Satanás oferece isso para Jesus, o que ele estava querendo com tudo isso? Né? Ele estava querendo o quê? O reino do mundo, né? O João 12, 31 fala que também, né, ele estava sob o domínio de Satanás. O próprio João fala que o mundo jaz maligno, né? O próprio Jesus fala: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Então, por que ele esperava receber quando ele tenta Jesus desta maneira? O que ele pretendia? Ele pretendia naquele momento, antes de executar o plano da salvação, de salvar o mundo do pecado. Então ele falava para Jesus aqui: você não precisa morrer lá na cruz, não. Não precisa passar por esse sofrimento todo, não. Eu te entrego, eu vou te entregar aqui os reinos, né? E como que ficaria a salvação do homem através do pecado? Ele entregaria para Jesus e o homem continuaria no pecado, o homem continuaria debaixo, né, do jugo, da morte e do pecado. Então ele ofereceu para Jesus aqui um atalho. Porém, irmão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o que ele estava dizendo para Jesus aqui?
precisa de, sei lá, não, morrer em cruz, não precisa de você ser rejeitado pelo povo, ser humilhado. Que isso, tem misericórdia de ti, né? Faz igual quando ele entrou em Pedro, tem misericórdia de ti, para quê? Vamos adiantar esse negócio aqui, vamos pegar um atalho aqui, eu te entrego agora os reinos desse mundo, sabe? E você não precisa ir lá libertar homem de pecado, não, precisa morrer lá na cruz, não. Ele sabia que o plano de Jesus, de Deus, né, desde o Velho Testamento, ele entende muito mais do que nós. Quando o animal era morto por causa de um pecado, ele sabia que aquele animal ali estava representando o homem, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, que Jesus precisaria, o sangue de Jesus tinha que ser derramado naquela cruz do Calvário. E então ele pensa, né? Ele tenta falar com Jesus assim: não vai para a cruz, não vai. Eu te entrego. Só você me adorar. Imagina o Filho de Deus adorando o diabo. Tudo que o diabo quer é ganhar lugar de adoração na nossa vida. E muitas vezes nós estamos passando por lutas quando as pessoas fazem pactos com o diabo, porque o diabo oferece para eles atalho. Ah, você está sofrendo tanto, nossa empresa sua está falindo, eu posso dar um atalho aqui, te prover alguma riqueza desse mundo e a sua firma vai melhorar. E as pessoas então caem nessas ciladas, porque é isso que Satanás faz. Se ele fez com o Filho de Deus, olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo, basta você me adorar. E não é isso que as pessoas fazem? Pactos, passam a adorar, deixam de adorar a Deus, passam a adorar Satanás e seus demônios por causa de coisas materiais, por causa de domínio, por causa de satisfazer o seu ego. E aí Jesus vira para ele: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás, né? O culto é um serviço ao Senhor, só a Ele. Agora ele fala para o próprio Satanás: arreda-te de mim, sai, Satanás. Agora ele manda que ele vá embora. Por quê? Aqui fala que então o diabo o deixou. Lá em Lucas fala que ele fala: sai, né? Ele manda que Satanás ele saia. Satanás ficou esses 40 dias tentando Jesus. Esses 40 dias para suplantar o plano de Jesus, o plano da salvação. E você acha que quanto tempo ele vai gastar, né, na sua vida para tentar te destruir, para tentar tirar você do plano da salvação, para trazer atalhos? E muitas das vezes usando a própria palavra. Quantas pessoas distorcem a palavra hoje para seu bel prazer? Para se vangloriar, para ter um momentinho de fama, para ganhar dinheiro, para tantas outras coisas. As pessoas usam, né, distorcem a palavra como Satanás ele distorceu. Então nós temos que estar atento. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós seremos tentados. Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Então cuidado com aquilo que você tem sido tentado. Busque a direção de Deus em tudo. E tenha o quê? Sempre a sabedoria para saber responder não para o diabo. Amém? Espero que, né, você tenha aprendido, né, o que realmente estava por trás, qual é a intenção do diabo por trás de cada uma dessas tentações. Em nome de Jesus, tá? E que Deus continue te abençoando de maneira sobrenatural.